Olá pessoal, vamos falar sobre introdução ao estudo do arquivo. O que são os arquivos? O arquivo da instituição funcionará como o guardião das informações ali existentes. Assim, para entendermos o conceito de arquivo, devemos antes conhecer três conceitos básicos que integram a área, que são: primeiro, informação; segundo, suporte; e o terceiro, documento. O primeiro, informação. Informação pode ser definida como ideia ou conhecimento. O segundo, suporte. Suporte são os meios no qual a informação é registrada. Entende-se por suporte qualquer meio utilizado para gravar a informação. O papel é hoje o suporte mais utilizado, mas não é o único. No passado, tivemos o pergaminho e o papiro como suportes bastante utilizados. Com o avanço das novas tecnologias ligada à informática, é cada vez maior o número de instrumentos capazes de servir de suporte para a informação. Dentre os meios mais utilizados, podemos destacar o pendrive, o e-mail, o CD, o DVD, dentre outros. O terceiro é o documento. Documento é toda informação registrada em um suporte material suscetível de consulta, estudo, prova e pesquisa, pois comprova fatos, fenômenos, forma de vida e pensamentos do homem numa determinada época ou lugar. No momento em que o homem registra sua ideia em um suporte, dá origem a um documento. Com o aparecimento da escrita, o volume de documentos criados foi se tornando cada vez maior e surgiu a necessidade de se criarem técnicas que permitissem organizar essa massa documental de forma a permitir sua imediata localização quando necessária. A partir de então, surgiram os primeiros arquivos. Vamos ver alguns conceitos de arquivos. Pelo artigo 2º da Lei 8.159, de 1991, arquivos são conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos. Marilena Paz, por sua vez, define arquivo como sendo a acumulação ordenada dos documentos, em sua maioria textuais, criados por uma instituição ou pessoa, no curso de sua atividade, e preservados para a consecução de seus objetivos, visando a utilidade que poderão oferecer no futuro. E Heloísa Prado define arquivo como sendo a reunião de documentos conservados, visando a utilidade que poderão oferecer futuramente, destacando que, para ser funcional, um arquivo deve ser planejado, instalado, organizado e mantido de acordo com as necessidades inerentes aos setores, e que, para realizar o trabalho de arquivamento, o arquivista precisa conhecer a natureza do arquivo que lhe será entregue. Vamos ver a definição de arquivos públicos. Arquivos públicos são um conjunto de documentos produzidos e recebidos no exercício de suas atividades por órgãos públicos de âmbito federal e estadual, municipal e do Distrito Federal, em decorrência de suas funções administrativas, legislativas e judiciárias. Isto segundo a Lei 8.159, de 1991. E qual a definição de arquivos privados? Considera-se arquivos privados os conjuntos de documentos produzidos ou recebidos por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de suas atividades. Os arquivos privados podem ser identificados pelo poder público como de interesse público e social,
desde que sejam considerados como conjunto de fontes relevantes para a história e desenvolvimento científico nacional, também segundo a Lei 8.159, de 1991. O termo arquivo pode também ser usado para designar um conjunto de documentos, móvel para guarda de documentos, local onde o acervo documental deverá ser conservado, órgão governamental ou institucional, cujo objetivo seja o de guardar e conservar a documentação. Vamos ver a importância do arquivo. A adoção de técnicas arquivistas adequadas permite não apenas a localização eficiente da informação desejada, mas também a economia de recursos para a instituição. Assim sendo, a importância do arquivo é permitir não apenas a localização eficiente da informação desejada, mas também a economia de recursos para a instituição. Vamos ver qual a finalidade do arquivo. A principal finalidade dos arquivos é servir à administração, constituindo-se, consequentemente, em base do conhecimento da história. Para Marilena Paz, a principal finalidade dos arquivos é servir à administração, constituindo-se, com o decorrer do tempo, em base do conhecimento da história. Destaca ainda que a função básica do arquivo é tornar-se disponível as informações contidas no acervo documental sob guarda. Observa-se, portanto, que o arquivamento não consiste apenas em guardar documentos, mas em servir de fonte de pesquisa para toda a administração, sendo base para eventuais tomadas de decisões. Ainda podemos destacar como finalidade do arquivo: guardar documentos que circulam na instituição, utilizando para isso técnicas que permitam um arquivamento ordenado e eficiente, garantir a preservação dos documentos, utilizando formas adequadas de acondicionamento, levando em consideração temperatura, umidade e demais aspectos que possam danificar os mesmos. E o atendimento aos pedidos de consulta e desarquivamento de documentos pelos diversos setores da instituição, de forma a atender rapidamente a demanda pelas informações ali depositadas. Assim, então, qual a função do arquivo? Sua função básica é a guarda e a conservação dos documentos, visando a sua utilização futura, presente e passada. Para alcançar esses objetivos, é necessário que o arquivo disponha dos seguintes requisitos. Número 1, contar com pessoal qualificado e em número suficiente. Número 2, estar instalado em local apropriado. Número 3, dispor de instalações e materiais adequados. Número 4, utilizar sistemas nacionais de arquivamento fundamentados na teoria arquivista moderna. Número 4, contar com normas de funcionamento. E número 5, contar com dirigente qualificado preferencial, mas não obrigatoriamente, até pela escassez dos mesmos formado em arquivologia. Distinção entre arquivo, museu e biblioteca. Vamos voltar aqui. Embora o arquivo, museu e biblioteca tenham a mesma finalidade, guardar e permitir o acesso de documentos, seus objetivos são diferentes, tendo em vista os tipos documentais de que cada instituição trata. Poderíamos assim definir cada instituição. O arquivo. O arquivo é o conjunto de documentos criados ou recebidos por uma instituição ou pessoa, no exercício de sua atividade, preservados para garantir a consecução de seus objetivos.
podemos verificar que, enquanto o arquivo tem finalidade funcional, a finalidade das bibliotecas e dos museus é essencialmente cultural. Embora o arquivo também possa adquirir com o tempo caráter cultural, a partir do caráter histórico que alguns de seus documentos podem adquirir. Destaca-se ainda que os documentos de arquivo são produzidos em uma única via ou em limitado número de cópias, enquanto os documentos da biblioteca são produzidos em numerosos exemplares de forma a atender suas necessidades. Vamos ver biblioteca. Biblioteca é o conjunto de material, em sua maioria impresso e não produzido pela instituição em que está inserida, de forma ordenada para estudo, pesquisa e consulta. Normalmente é constituída de coleções temáticas e seus documentos são adquiridos por meio de compra, doação ou permuta, diferentemente dos arquivos, cujos documentos são produzidos ou recebidos pela própria instituição. Museu. Museu é uma instituição de interesse público criada com a finalidade de conservar, estudar e colocar à disposição do público conjunto de peças e objetos de valor cultural. Então, em resumo, podemos afirmar que arquivos, bibliotecas e museus diferem entre si a partir dos seguintes aspectos. Arquivo tem o objetivo de provar, testemunhar e informar. A biblioteca tem o objetivo de instruir, educar, subsidiar a pesquisa. E o museu tem o objetivo de preservar, conservar e entreter. A finalidade do arquivo é funcional, administrativa, cultural apenas para conhecimento da história. A finalidade da biblioteca é cultural e científica. E a finalidade do museu é cultural e didática. A origem do arquivo é criação e ou recepção de documentos no curso natural das atividades particulares, organizacionais e familiares. A biblioteca, sua origem dos documentos é por meio de compra, permuta e doação. E no museu, a origem dos documentos é pela exploração científica, doação e coleção. A constituição do arquivo é em único exemplar ou limitado a número de documentos, na maioria textuais. Já a biblioteca é constituída por vários exemplares, na maioria impressos. E o museu é constituído de peças e objetos históricos, coleções diversas, legado artístico e familiar. Ok? Acabamos de ver a introdução ao estudo do arquivo. Agora, vamos passar para a tarefa, onde o tutor irá dar as orientações para vocês. Bons estudos!